O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Devolvida pelo Senado, Jair Bolsonaro revoga a medida provisória que dava poder para o ministro da Educação nomear reitores de universidades durante a pandemia do coronavírus. Brasil ultrapassa o Reino Unido e é o segundo país no mundo com maior número de mortes pela Covid-19. OMS sobe o tom, pede um basta à divisão política no mundo e diz que a pandemia só será vencida com união e solidariedade internacional. Decisão provisória do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, diz que as Forças Armadas não podem atuar como moderador em eventual conflito entre os poderes. O governo federal exclui violência policial de relatório anual sobre violação dos direitos humanos. Donald Trump marca primeiro comício eleitoral no dia da abolição da escravatura em cidade onde ocorreu um dos piores massacres racistas da história dos Estados Unidos. Artistas e entidades se unem em defesa da Cinemateca Brasileira, que corre o risco de fechar as portas. Olá, boa noite. E hoje na bancada nós temos a advogada criminalista Priscila Pamela Santos, presidente da Comissão de Política Criminal da OAB São Paulo, e o médico cardiologista Dante Senra, doutor pela Universidade de São Paulo. E lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, doutora Priscila, seja bem-vinda. Boa noite, Boa noite, obrigada. doutor Dante. Boa noite, prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. O presidente Jair Bolsonaro revogou a medida provisória que turbinava os poderes do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Mais cedo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tinha devolvido a MP ao Palácio do Planalto. A decisão de revogar a medida provisória foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro no meio da tarde. O cancelamento também precisou ser feito por meio de uma MP. O texto original dava poderes ao ministro da Educação. Abraham Weintraub poderia nomear reitores de universidades e diretores de institutos federais que chegassem ao fim do mandato durante a pandemia. Weintraub nem precisaria consultar a comunidade acadêmica. A eleição dos dirigentes das instituições é prevista em lei, com lista tríplice dos mais votados, eleita por professores, estudantes e, em alguns casos, funcionários. Hoje de manhã, após 2 dias de protestos de acadêmicos, políticos, sindicatos, entidades estudantis e da sociedade, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a decisão de devolver a MP ao Palácio do Planalto e que fez isso por violação aos princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades. Esta foi a 4ª vez que uma medida provisória foi devolvida ao governo desde a promulgação da Constituição Federal em 1988. As outras 3 MPs devolvidas foram nos governos Sarney, Lula e Dilma. Com a devolução, o senador Davi Alcolumbre recebeu o apoio de senadores e deputados de vários partidos e também de entidades representativas, como da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, diz que a decisão merece todo o aplauso das universidades e da sociedade. Para entidades estudantis como a UNE, União Nacional de Estudantes, e a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a devolução é uma vitória do povo brasileiro em defesa da democracia. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, chamou a devolução de medida corajosa, correta e coerente. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que esse governo não vai passar sua boiada na Constituição nem na educação. O senador Fernando Collor de Mello, do PROS de Alagoas, escreveu: o Legislativo renova seu compromisso com a Constituição e com a ordem democrática. Inicialmente, o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, criticou a devolução da MP. Mais tarde, enviou um vídeo fazendo uma espécie de retratação. A questão está superada, tanto pela devolução da medida provisória, pela presidência do Senado, também pela revogação já publicada no Diário Oficial pelo presidente da República. Portanto, segue o jogo. Uma vitória da democracia brasileira é uma vitória da educação em nosso país. O Palácio do Planalto e o Ministério da Educação informaram que não vão se manifestar sobre o cancelamento da MP. O poder de indicar o reitor, independentemente de lista escolhida em votação na universidade, sem dúvida nenhuma, constituía uma arbitrariedade, uma violação da Constituição. É o modo de agir de Bolsonaro. Ele testa limites. Ele vai um passo à frente e depois volta quando existe reação. Ele acredita na sua possibilidade de testar os limites e a paciência do povo brasileiro.
Doutor Dante, o presidente Bolsonaro emendou uma crise na outra. Ele recuou na saúde e aí partiu para cima das universidades, né? Parece que brigar semanalmente com o inimigo imaginário, contrariar a realidade, contrariar a ciência, parece ter sido um mote desse governo, né? Quer dizer, você fere o princípio constitucional que é da autonomia da universidade, não é, doutora? Que tem que ser escolhido, o reitor tem que ser escolhido pelos seus pares, que conhecem a universidade, né? Me parece mais uma interferência desmedida na sociedade civil. Você concorda, doutora Priscila, fere mesmo? Concordo, fere sim. O artigo, inclusive, 207 da Constituição, ele dá autonomia de gestão, a questão científica toda para a universidade, né? Então, ali eles até podem formar uma lista tríplice para poder ser submetida à indicação, mas tudo isso tem que partir da comunidade acadêmica e não do ministro da Educação. E é curioso porque já havia tido uma medida provisória apresentada, no mesmo sentido, um pouquinho diferente o texto, mas que acabou perdendo a validade, não foi votado em tempo, também no sentido de haver interferência do Ministério da Educação ali na escolha de reitores. Então, já tinha sido rechaçada. É uma segunda tentativa do governo, novamente, de interferir aí no Ministério da Educação. Agora, doutora Priscila, a devolução de uma medida provisória é uma prática normal, já aconteceu antes, não é comum, mas é normal. Mas não foi uma resposta muito grosseira por parte do Congresso? É que os poderes estão, né, num tratamento muito não ortodoxo, né? Então, já a grosseria há ali uma questão muito bélica, inclusive, por parte do Poder Executivo, em detrimento aos demais poderes. Então, essa reação, essa devolução, eu acredito que seja somente mesmo uma forma de tratamento em que hoje, infelizmente, é a forma com que os poderes têm, enfim, principalmente o Poder Executivo, reafirmo, tem tratado os demais, né? Com falta de cordialidade, com falta de... por vezes, inclusive, até com um pouco de falta de respeito. E o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse hoje que as Forças Armadas não atuam como poder moderador em caso de conflito entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A afirmação foi feita pelo ministro em uma decisão liminar, portanto provisória, em uma resposta a uma ação do PDT. Luiz Fux também frisou que a prerrogativa do presidente da República de autorizar o emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos outros poderes constitucionais não pode ser exercida contra os próprios poderes entre si. Em sua decisão, Fux salientou que não está limitando nem ampliando os poderes do presidente, mas apenas explicando. O ministro determinou ainda que essa liminar seja submetida à votação do plenário da Corte. Na quarta-feira, outro ministro, Luiz Roberto Barroso, também refutou a interpretação de que as Forças Armadas poderiam agir como poder moderador em caso de crise institucional. E o presidente Jair Bolsonaro acusou o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de adulterar os números da Covid-19 no período que esteve à frente da pasta. Segundo Bolsonaro, os números eram fictícios e ele também ironizou as recomendações de Mandetta sobre o isolamento social. A acusação de inflar os números da pandemia foi feita pelo presidente durante uma transmissão ontem à noite. Jair Bolsonaro também criticou medidas recomendadas pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e a Organização Mundial da Saúde. Levando-se em conta o ministro anterior, esses números aí eram fictícios. Eram fictícios. E ele estava todo dia vendendo peixe, né? Fica em casa, não saia, a curva tem que amansar. Ciência, foco na OMS. Olha a OMS aqui, olha a vexame da OMS aí. Tá? Gosto do Mandetta como pessoa, tá certo? Mas ali deu uma escorregadinha na questão da pandemia, deu uma inflada aí. O ex-ministro respondeu numa rede social. Quantos dos 800 mil casos confirmados e das 41 mil vidas perdidas, a atitude tola foi a responsável? E emendou, ainda querendo maquiar, foi uma referência à recente mudança na forma de divulgar os dados da Covid-19. Agora, o governo considera só as mortes que efetivamente ocorreram nas últimas 24 horas, deixando de lado óbitos que aguardavam resultado de testes para confirmar a doença. Sem citar o nome do presidente, Mandetta também alertou. Cuidado, a morte está na espreita e na conta dos incautos, um adjetivo que significa imprudente e ingênuo.
Mencionou ainda uma passagem bíblica usada com frequência por Bolsonaro. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E pediu, não cite, pratique. Esta não é a primeira vez que antigos membros da cúpula do Ministério da Saúde escrevem mensagens interpretadas como recados a Bolsonaro. Antes foi a vez do então secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira. Quando deixou o cargo no mês passado, Oliveira publicou uma carta de despedida. No texto, ele elogia o trabalho de Mandetta. Estávamos à frente pelo menos 2 semanas em relação aos demais países da Europa e Américas. No entanto, escreveu o ex-secretário, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A frase, tirada de uma famosa poesia de Carlos Drummond de Andrade, aparece novamente ao falar do ex-ministro Nelson Teich. Lamentavelmente, não teve tempo de mostrar seu trabalho, pois novamente tinha uma pedra no meio do caminho. Mandetta e Teich deixaram o governo por discordar das posições de Bolsonaro no combate ao coronavírus. Doutor Dante, o presidente Jair Bolsonaro parece estar convencido que os números da pandemia estão errados. Como médico e atuante aí na linha de frente do combate à Covid-19, o que você tem visto? Você acha que houve manipulação? Não, eu não creio que tenha havido má fé do governo no sentido de maquiar os dados. Eu acho que não creio que isso tenha ocorrido. Isso é uma maneira diferente de apresentar os dados. A maioria dos países desenvolvidos apresentam os dados como estava sendo feito. O que ocorre é que nós temos uma indulgência epidemiológica no Brasil absurda. Como os exames demoram para chegar. No começo da pandemia, um exame de avaliação, o RT-PCR, para se avaliar a presença do vírus, chegou a demorar 15, 20 dias para chegar. E aí as pessoas morriam, e só entravam na conta quando chegava o exame. O que o ministro Pazuello propôs, se eu não estou enganado, na terça-feira, quando ele esteve no Congresso, é que o registro fosse feito no dia do óbito. E o argumento contrário a isso é que, por diminuir o número de óbitos, as pessoas vão ter a falsa percepção de que a pandemia está diminuindo e vão deixar de se proteger. Mas ele deixou claro que o número total de óbitos não vai ser alterado. O que ocorre é que esses óbitos que foram notificados depois vão entrar de maneira dispersa na relação. Não vão contar como os dados do dia, os óbitos do dia. E por isso houve uma impressão da sociedade, reforçada por uma frase um pouco infeliz do seu presidente, quando ele disse que uma certa emissora não ia mais ser beneficiada e não ia poder mais abrir o seu telejornal com o número de mortes, fazendo sensacionalismo, segundo ele. Não creio que tenha sido a intenção do ministro Pazuello, absolutamente. Sim. Agora, doutora Priscila, ao sugerir que a população invada hospitais para filmar leitos, o presidente comete um crime? Incitar invasão é crime? Veja, hospitais públicos, eles fazem parte do patrimônio público. Então, a população pode, sim, ir até os hospitais, fazer filmagens, não é para constatar, enfim, o estado de como é que a pandemia está ali, instalada na sua comunidade. A grande questão é, no momento em que se requer isolamento social, em que a Organização Mundial da Saúde e todos os ministérios estão pedindo para que as pessoas fiquem em casa em isolamento social, essa incitação, ela caminha para um outro rumo, né? Enfim, tem alguns crimes aí contra a saúde pública que, por vezes, também nessas manifestações de pessoas sem proteção, cumprimentando, abraçando, tirando selfie com os celulares, podem estar acontecendo. Sim. E passando desapercebido. Então, o momento em que se requer esse isolamento social, não se coaduna essa incitação para os hospitais, né? Mas ir ao hospital público para fazer um tipo de fiscalização cabe sim à população, porque é um bem patrimônio público. O Brasil registra 828 mil casos de Covid-19. Em 24 horas foram contabilizadas 909 mortes pela doença. Com esses números, o Brasil passou o Reino Unido e hoje bateu a triste marca de segundo país com o maior número de mortos no mundo. O Ministério da Saúde divulgou hoje dados sobre a contaminação e mortes de profissionais da saúde pelo novo coronavírus. De 432 mil profissionais que fizeram o exame, mais de 80 mil testaram positivo para a doença.
Desse total, 169 morreram, entre eles 18 médicos e 42 enfermeiros. Nós temos 6 milhões, como eu já mencionei, de profissionais compondo o grupo saúde e a gente tem aí testados 20% desses profissionais. Então, esse número ainda não é representativo, ele é apenas uma amostra de quem fez teste e de quem fez, nós temos aí uma positividade que também é baixa, porque a gente tem um segmento enorme que nós nem sequer sabemos o resultado. O Ministério da Saúde disponibilizou hoje uma nova página para o acompanhamento dos casos de Covid-19 em todo o país. Além da atualização de infectados e mortes e dos dados totais, a plataforma também traz o número de pacientes recuperados e os que estão em acompanhamento. De ontem para hoje, o Brasil registrou 909 mortes e 25.982 casos de Covid-19. Ao todo, são 828.810 infectados e 41.828 mortes. Hoje, a Organização Mundial da Saúde afirmou que os números de novos casos e de mortes no Brasil continuam altos. Sinalizou que a situação ainda é preocupante e afirmou que está monitorando o sistema de saúde brasileiro. A situação é preocupante e há diferentes impactos em diferentes populações, mas, no geral, o sistema está funcionando, mas precisa de investimento para continuar o trabalho. A quantidade de pessoas nas ruas de São Paulo preocupa médicos e especialistas em saúde pública. O risco é de perder todo o resultado positivo do isolamento social nos meses anteriores. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a Prefeitura antecipou a abertura do comércio de segunda-feira para hoje, contrariando a determinação do Estado. E muita gente enfrentou filas para entrar nas lojas. São Paulo tem 167.900 casos confirmados de Covid-19 e 10.368 mortes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na região metropolitana é de 76,5% e de 69,1% no estado. Nesta sexta-feira, o secretário municipal de Transportes de São Paulo, Edson Caran, pediu demissão. A saída ocorre após o prefeito Bruno Covas ameaçar demitir o chefe da pasta no início da semana se os ônibus da cidade continuassem rodando com pessoas em pé. Caran permanece no cargo até a escolha de um substituto. Um grupo de pelo menos 6 pessoas invadiu o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que trata pacientes com Covid-19 no Rio de Janeiro, e causou tumulto entre alas restritas. Eles driblaram a segurança, foram para o 5º andar, onde se localizam as enfermarias de clínica médica, com pacientes de coronavírus. Invadiram essas enfermarias, chutando portas, enfim, deixando os pacientes que estavam internados extremamente estressados. Também realizaram ameaças verbais para profissionais que estavam lá, enfim, empurrões. Governadores de 9 estados do Nordeste lançaram uma carta contra o presidente Jair Bolsonaro, afirmando que não é invadindo hospitais e perseguindo gestores que o Brasil vencerá a pandemia. Ainda na cidade, apesar da proibição, muitas pessoas foram flagradas nas areias das praias. Nos shoppings, houve aglomeração no primeiro dia de reabertura. Em Pernambuco, na região Nordeste, está acontecendo um movimento contrário. 85 municípios decidiram frear a reabertura da economia depois de uma redução na taxa de isolamento social. Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas mostra que em 2 semanas houve um aumento de 50% na proporção de pessoas que têm ou já tiveram a Covid-19. Em Boa Vista, capital de Roraima, 25% dos moradores já foram infectados pelo novo coronavírus. Isso quer dizer que 1 em cada 4 moradores está ou já esteve com a doença. Se fosse uma corrida de Fórmula 1, ou de qualquer outra forma de automobilismo, o Brasil hoje é o carro mais rápido da pista. Não estamos ainda em primeiro lugar. E nesse caso, o primeiro lugar é um mau resultado. Mas como estamos mais rápido do que os outros, se mantivermos essa aceleração, em breve estaremos em primeiro lugar no ranking do coronavírus, tanto em número de casos quanto em número de mortes. Doutor Dante, hoje, infelizmente, passamos o Reino Unido em número de mortes, agora só falta passar os Estados Unidos. Nós temos a chance de realmente passar os Estados Unidos? Karen, precisa ter cuidado com a avaliação desses dados, né? O Reino Unido, em mortes, tem que ser vista por 1 milhão de habitantes. O Reino Unido tem 60 milhões de habitantes e o Brasil tem 210 milhões. Quando você vê número absoluto, não cabe comparação, né? Agora, eu não creio que nós nos aproximemos dos Estados Unidos em número de mortes absolutamente. Nós temos 40 mil mortes no Brasil, os Estados Unidos têm 115 mil mortes já, e tem aproximadamente o dobro do número de contaminados. Pode
Pode ser que pela subnotificação nós cheguemos perto dos americanos, embora o nosso índice de reprodução, o chamado R0, né, que é quantas pessoas são contaminadas quando você está contaminado, caiu bastante. Nós já chegamos a ser o terceiro país, atrás de Porto Rico e de Bangladesh, exclusivamente em taxa de contaminação. Né? Hoje nós temos 1,4, isso quer dizer que cada 2 pessoas contaminam 3 pessoas, 2 pessoas contaminadas contaminam 3 pessoas, né? E os Estados Unidos têm 1,1 e a nossa vizinha aqui, a Argentina, tem 1,1. Então nós conseguimos reduzir, por incrível que pareça, né, com as medidas de isolamento, conseguimos reduzir a taxa de contaminação e eu não acredito que chegamos com o número de mortes próximo dos Estados Unidos absolutamente. Que bom. Agora, doutora Priscila, nós vimos ali, né, uma cena de agressão grave, né, cenas. Sim, o que nós acabamos de comentar na pergunta anterior. Essa incitação, né, ela leva a outras práticas criminosas, e aí sim crime, né, fiscalizar bem patrimônio público não é crime. Agora, a partir do momento em que há essa incitação de violência, que isso acontece também muito por parte de apoiadores do governo federal, entrar no hospital, ameaçar funcionários, quebrar, né, o bem público, colocar a propagação do vírus ali em potencial, porque você entra na ala que é proibida só para pessoas que estão tratando o coronavírus, pode sair dali contaminado, pode contaminar outras pessoas. Então, é um leque de condutas criminais. Você pode ser infectado, você pode propagar e sair dali e propagar vírus lá fora. Então, tem o crime 268 Código Penal que é muito claramente nesse sentido. Fora a lesão corporal, ameaça, enfim, esses outros que foram relatados na matéria. Então, é esse o que o discurso do ódio vai acabar né, projetando aí nas pessoas. E você vai ver a seguir. Governo federal tira de relatório de violações de direitos humanos os dados sobre violência policial do ano passado. E ainda, OMS pede o fim das disputas políticas no mundo e união de países para derrotar a pandemia do coronavírus. Aguarde que nós voltamos já já. O Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos retirou os dados sobre violência policial do relatório de denúncias do Disque 100 do ano passado. A mudança interrompeu uma série histórica que começou em 1997. Os dados são divulgados anualmente e apenas as violações praticadas em 2019 por agentes policiais não foram publicadas. O relatório de 2016 registrou 1.009 denúncias de violência policial. No ano seguinte, os números subiram 30%, chegando a 1.319 denúncias. Em 2018, o crescimento foi de 24%, com 1.637 denúncias. O documento de 2019 indicou alta de 8% no número total de ligações, com 299.246 telefonemas. No topo estão as denúncias de negligência, seguido por violência psicológica e física. Os dados são administrados pelo Ministério da Família, Mulher e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves. Segundo o Ministério, as informações sobre a violência policial foram retiradas devido a inconsistências nos registros. O relatório é considerado um dos principais termômetros disponíveis no país sobre a violação de direitos humanos. Os números ajudam a entender, por exemplo, como se comportam as forças de segurança. O documento é produzido a partir das denúncias feitas pelo Disque 100, canal aberto em 1997 e que está desde 2003 sob responsabilidade do governo federal. Em nota, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse ver com preocupação a exclusão dos dados de violência policial e afirmou que a falta de transparência do governo federal e as tentativas de alteração de metodologia de dados colocam em dúvida a veracidade das informações divulgadas pelo Executivo Nacional. A justificativa é absolutamente inaceitável. Esse é um relatório que vem sendo feito há pelo menos 15 anos. Se houvesse erro, o governo deveria ter analisado isso antes. Eu tenho certeza que, assim como ocorreu com os dados do coronavírus, essa decisão não prevalecerá. O governo terá que informar e prover as informações que ele detém. Doutora Priscila, qual a sua avaliação sobre esse relatório que já é feito aí há pelo menos 15 anos, como disse o Oscar Vilhena? Faria sentido retirá-lo? Não faz sentido algum, né? Um dos grandes problemas, né, de violação de direitos humanos é a violência policial.
E o Brasil vai aí na contramão de todos os países que tentam ali regulamentar isso de alguma forma. Não é? Então, o Brasil já foi denunciado para os organismos internacionais pela violência e letalidade policial, e faz pouquíssimo tempo, inclusive. E a gente parece que não aprende, né? Então, parece-me que a gente vem caminhando para um totalitarismo muito perigoso. Né? Primeiro são os dados do corona, agora vem esses dados de uma coisa que é imprescindível, não é, para que um país que se julga democrático, para que saibam como é que essas suas instituições funcionam e se elas estão violentas, que elas precisam ser freadas, que precisa se criar mecanismos para isso, e sem dado a gente não consegue. E fica muito claro que o número da violência policial aumentou nesses últimos tempos de polarização, né, em que o ódio vem sendo incitado cada vez mais. Então, e tanto que os dados refletem, em 2018 e 2019 há um salto muito alto nesses dados. E retirar esses relatórios sem a justificativa de quais são as inconsistências técnicas para que eles de fato possam ser retirados, não, porque há inconsistências não é o suficiente. Né? Isso é um risco. Retirá-los sem uma justificativa mais concreta. O caminho para o totalitarismo. Doutora, parece que encontrar um código moral nesse mundo amoral está difícil, não é? Muitíssimo. Parece que não existe limite ético mais para a ação. É uma coisa maluca o que tem acontecido nos nossos tempos. Não é? Relativizar isso, retirar esses dados, é relativizar a violência policial num momento que o mundo está voltado para a violência policial. Não é verdade? Quer dizer, parece no mínimo uma falta de sensibilidade, para dizer o mínimo. E o presidente americano Donald Trump minimizou a declaração do chefe do Estado-Maior. O general Mark Milley se arrependeu de acompanhar uma comitiva que terminou com Trump posando em frente a uma igreja. Em entrevista ao canal Fox News, Donald Trump minimizou as declarações do general. Disse que tem um bom relacionamento com os militares porque reconstruiu as Forças Armadas que, segundo o presidente, eram uma piada no governo de Barack Obama. Ontem, o general Mark Milley pediu desculpas e concluiu que errou ao participar da comitiva que acompanhou Trump até uma igreja onde o presidente posou para uma foto segurando a Bíblia. O gesto rendeu críticas. Outra atitude de Donald Trump está rendendo mais polêmicas. Ele marcou seu primeiro compromisso da campanha eleitoral em Tulsa, cidade onde ocorreu um massacre racial em 1921. O comício será em 19 de junho, data da abolição da escravatura americana. O Conselho de Minneapolis, onde George Floyd foi morto, aprovou um novo sistema de segurança pública, que será construído pela comunidade. O Departamento de Polícia foi dissolvido. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, assinou uma lei com reformas na polícia. Entre as mudanças estão a proibição da técnica do estrangulamento e a publicidade de registros de ações policiais. Os protestos antirracistas prosseguem. Em Seattle, os manifestantes criaram uma zona comunitária em Capitol Hill, um bairro de 12 quarteirões que foi abandonado pela polícia durante os protestos. A área é conhecida por abrigar minorias e eventos de contracultura. Pelas ruas de Londres ocorreram passeatas. Em Paris, foram os policiais franceses que se manifestaram em carreata. Não querem ser o bode expiatório das cobranças públicas contra a discriminação racial. Na Nova Zelândia, a prefeitura de Hamilton se antecipou e removeu a estátua do capitão britânico John Hamilton, que batiza a cidade. Ele é acusado de matar nativos da ilha durante a colonização. Doutor Dante, ontem as bolsas apresentaram uma forte queda por conta de um temor de uma possível segunda onda da doença nos Estados Unidos. A chance de uma segunda onda nos Estados Unidos é grande? Não só é grande, como é inevitável. O comportamento de todas as pandemias, ele se faz por movimentos, por ondas. E o que a gente tem assistido agora são manifestações num momento absolutamente inadequado, inoportuno, com aglomerações, abertura do comércio, num momento, no Brasil sobretudo, que nós estamos morrendo 1.000 pessoas por dia. Nós estamos começando a flexibilizar a quarentena, né? Então, há preocupação também do risco de uma segunda onda aqui no Brasil? No mundo todo. Nós vamos conviver com algumas ondas, possivelmente até o final, novembro ou dezembro, essa é a previsão. A previsão não tem uma força muito grande, como eu tenho dito, a minha bola de cristal anda muito embaçada. A única certeza que eu tenho é que eu tenho muitas dúvidas. As previsões têm errado, mas a lógica vai nesse sentido. Quer dizer, se espera em pandemias, segundas e terceiras ondas.
neste momento, as pessoas estão se aglomerando com manifestações políticas, antirracismo, que, embora justas, são inoportunas nesse momento. Nesse momento. Agora, tem uma pergunta aqui de um telespectador chamado Ivan Correia. Ele faz a seguinte pergunta. Por favor, nos digam, quando termina a contaminação do vírus no Brasil? São mesmo 12 semanas? É uma pergunta de $1 milhão, né? Nós estamos falando pergunta de disso. $1 milhão, né? Eu acho bacana mostrar a dúvida dos nossos telespectadores aqui também, porque eu acho que todo mundo se faz essa pergunta. O que chamou a atenção foi a taxa de contágio desse vírus, né? Que gerou surpresa e espanto no mundo todo, né? Então, ele não tem o comportamento como de outros vírus, mas parece que tem o mesmo comportamento no mundo todo. Né? Ele tem o platô, tem durado, em média, na maioria dos países, 3 ou 4 semanas. Eu quero crer que nós estejamos nesse momento. Agora, falando em racismo, doutora Priscila, por que os protestos aqui no Brasil não são tão intensos como os protestos que a gente vê nos Estados Unidos? Eu acho que nós temos, enfim, pensar em coisas que nós temos realidades muito diferentes com relação à pauta racial, né? Nos Estados Unidos, a segregação foi muito mais às claras. Aqui no Brasil, não. Aqui nós falamos muito de uma democracia racial que não existe, né? Então, desde ali o tráfico negreiro para cá e o período escravocrata, depois a falsa abolição, os negros foram jogados à margem, não é? Sem, enfim, ou para o trabalho doméstico as mulheres e os homens muitas vezes nas ruas. E aí começaram a ser criminalizados por vadiagem, por capoeira, por fumar ervas típicas das regiões africanas. Enfim, foi se criando um aparato ali já de seletividade muito grande sob a falsa alegação de democracia racial. Então, aqui nós temos a mania de dizer que todos somos iguais, que aqui não há preconceito, não há racismo, mas há. Sim. Então, enquanto a população não negra não se imbuir desse sentimento que nós estamos vendo em vários países no mundo, de que a luta não é só da classe negra, aqui nós vamos ter uma manifestação muito menor. E mais, enquanto os negros saírem para as ruas, que são os alvos da violência policial, é muito mais difícil que esse tipo de protesto chegue adiante. A Organização Mundial da Saúde pede mais união e solidariedade de todos os países para derrotar a pandemia da Covid-19. 7,5 milhões de infectados, mais de 420 mil mortos. Os números do novo coronavírus avançam pelo mundo entre disputas políticas e crises diplomáticas. Uma conjuntura que fez o diretor-geral do OMS subir o tom. Tedros Adhanom pediu a união entre governos e lideranças mundiais para derrotar a pandemia. This is a very dangerous virus. And it's very hard to fight this kind of virus in a divided world. So that's why, again and again, we call for national unity and global solidarity. Na Itália, o Ministério Público ouviu o primeiro-ministro Giuseppe Conte. Foram 3 horas de depoimento. O inquérito apura por que o governo não instituiu zona vermelha em 2 municípios da região de Bérgamo, uma das mais afetadas pela pandemia. A Índia discute uma possível volta à quarentena obrigatória. As atividades econômicas foram retomadas depois de 70 dias de confinamento, mas os novos contágios dispararam e o país subiu para o 4º lugar entre os mais atingidos pela pandemia. O sistema de saúde e os crematórios já operam no limite. Na China, as autoridades suspenderam a volta às aulas em Pequim, marcada para segunda-feira. 3 novos casos foram notificados na capital de forma comunitária, sem contato com pessoas que vieram do exterior. O Chile bateu recorde diário de novos contágios e mortes. Mais de 6 mil infectados e 200 óbitos nas últimas 24 horas. Tropas do Exército patrulham as ruas de Santiago para fiscalizar a quarentena. Desde o início da pandemia, 3,5 milhões de pacientes já se recuperaram no mundo, mas uma parte sofre com sequelas. Este hospital de Barcelona trata da reabilitação motora de pacientes curados da Covid-19. Nos Estados Unidos, a equipe médica deste hospital em Chicago comemora um bem-sucedido transplante duplo de pulmão. A paciente é uma mulher de 20 anos. O novo coronavírus havia devastado os 2 pulmões da jovem. Ela se recupera bem e vai precisar de fisioterapia para a readaptação.
Bom, doutor Dante, nós vimos ali que na China, por muito menos, né, as autoridades voltaram atrás na questão das aulas. E no Brasil, com os números da pandemia crescendo, nós estamos vivendo todos os dias uma reabertura de novos estabelecimentos. Isso não pode fazer o número de casos disparar? É possível, sim. É possível, porque a única maneira do gestor avaliar a pandemia no Brasil é através do número de casos, né? E o gestor anda aqui no Brasil, infelizmente, por falta de alternativa, né? Quer dizer, você avalia a consequência. Então, o gestor corre atrás do número de leitos, né? Comprando respiradores. Você não consegue ter uma ação preventiva porque você não tem dados, porque você não tem testagem. O Brasil continua com o número de testes infinitamente menor do que, para você ter uma ideia, o Brasil faz 35 mil testes por milhão de habitantes. Os Estados Unidos faz 350 mil por milhão de habitantes. E a Espanha faz quase que o dobro disso. E o Brasil anda muito atrás. Sem você testar, você não consegue fazer planejamento, você não tem real dimensão da pandemia, você não consegue isolar as pessoas contaminadas, você não consegue isolar as pessoas contactantes que tiveram contato, você não consegue identificar as pessoas que são assintomáticas, né, e que são portadoras do vírus. Então, é muito difícil de conseguir um planejamento da gestão no Brasil. Então, a gente corre atrás do prejuízo, quer dizer, você vai atrás tentando tratar a população. Mas é uma maneira ruim de avaliar somente pelo número de leitos disponíveis, né? Quer dizer, era ideal que você tivesse à disposição o número de contaminados, né? E, de fato, essa taxa de transmissão dos pacientes. A Alemanha, por exemplo, ela liberou da quarentena quando tinha uma taxa de 0,7. O Brasil ainda tem 1,4. Como eu disse, 1,4 representa. Cada 2 pessoas contaminam 3 pessoas ainda. O ideal é que você faça essa liberação quando tiver abaixo de 1 esse número. E você vai ver a seguir. Médico de comunidades isoladas alerta que índios estão vivendo um dos momentos mais delicados da história com o avanço do coronavírus. E ainda, por que os atos contra o racismo e a violência policial por aqui não têm o mesmo tom dos protestos americanos? Aguarde que nós voltamos já já. As últimas 2 semanas foram marcadas por protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos e outros países no mundo. Mas por que essa revolta pelo cumprimento dos direitos civis não inspira os brasileiros que diariamente vivem situações parecidas? Is that what a black man is worth? $20? Enough is enough. I'm tired. Stop the pain. O discurso emocionado do irmão de George Floyd foi durante a audiência no Congresso norte-americano sobre racismo e violência policial. O homem negro, que teve o pescoço pressionado pelo joelho de um policial por mais de 8 minutos, se espalharam rapidamente, provocando protestos pelo mundo. As chamas nos Estados Unidos reviveram um assunto que há séculos é preciso resolver: o racismo. Tamanha revolta não ocorria desde a morte de Martin Luther King, em 1968, líder da luta por direitos civis nos Estados Unidos. Uma semana antes do assassinato de George Floyd, no Brasil, o menino João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi morto durante uma operação policial no Rio de Janeiro. A família e testemunhas afirmaram que os policiais chegaram atirando à casa onde João e os amigos estavam. Motivada pela morte do jovem, moradores de comunidades do Rio protestaram contra a violência policial e o racismo em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Mas por que os protestos contra o racismo nos Estados Unidos são tão diferentes dos brasileiros? Por aqui, mais de 4 mil negros foram mortos pela polícia no ano passado, contra pouco mais de 1.000 negros mortos pela polícia norte-americana no mesmo período. O movimento por direitos civis nos Estados Unidos se forma na década de 40. Então, a ideia de direitos civis no Brasil é muito nova, né? Da educação, da saúde,
de ser tratado com respeito pelos agentes públicos. Aqui a gente está se referindo especificamente aos policiais, né? Então, é muito mais recente para nós a ideia de direito civil. Os negros estão mais expostos à violência no Brasil. 61% dos presos são pretos ou pardos. E as injustiças do sistema judiciário também atingem essa população. Condenada a 5 anos e 4 meses de prisão por roubo de veículos, Babi Querino teve a vida interrompida aos 19 anos. O cabelo e a cor da pele foram suficientes para uma vítima acusá-la do crime. Após cumprir 1 ano e 8 meses de detenção, a jovem conseguiu provar a inocência e foi absolvida. A minha vida hoje mudou completamente. Eu posso dançar, posso fazer algumas coisas que eu fazia antes, mas eu sei dos riscos que eu corro, do que eu falo, do que eu venho contato com todos, e é muito complicado ainda lidar com isso, sabe? Histórias como as de Babi são mais comuns do que se imagina. A Innocence Project Brasil, primeira organização no país voltada a enfrentar as condenações de inocentes, já recebeu mais de 1.200 pedidos de assistência judicial. Boa parte dos casos revela um sistema judiciário racista. É o quanto a palavra de uma testemunha de defesa negra, uma testemunha de defesa vinda de um bairro periférico, uma pessoa que não tem emprego fixo, né, uma pessoa que não tem um discurso assim, num português elegante, é desmerecido muitas vezes pela justiça, chegando até a ser confrontado com a possibilidade de um falso testemunho. Ou seja, a gente sente sim muito presente o preconceito racial nos processos que a gente examina. Amanhã, às 8h15 da noite, a TV Cultura exibe o documentário Olhos que Condenam no Brasil, com histórias de brasileiros presos injustamente. Me levaram como se fosse bandido. Destruíram a minha vida. Doutora Priscila, milhares de negros morrem vítimas da violência em todos os cantos do mundo. A cena da morte de George Floyd é inaceitável, como muitas outras. Agora, por que dessa vez as manifestações ganharam mais corpo? É o momento que a gente está vivendo especificamente? Eu acredito que tem toda uma união de fatores, né? E foi o não consigo respirar dele, é muito um grito mesmo da população negra que está sendo massacrada, né? Então, não conseguimos mais respirar. A população que está aí muito sujeita à Covid, que as pesquisas têm mostrado que são dos bairros periféricos, são as pessoas mais vulneráveis, com situações mais precarizadas de acesso. Então, essas mesmas pessoas estão cansadas, porque elas também querem viver e elas não estão conseguindo. E não estão conseguindo porque elas não podem fazer isolamento social, porque elas têm que continuar fazendo os trabalhos. Então, muito sujeitas à contaminação, porque elas não podem respirar, porque a violência policial é uma realidade, E retomando a questão do relatório, isso é um absurdo. Elas não conseguem respirar porque elas não têm acesso a políticas de educação, de trabalho e de hospital e de moradia decentes, condizente com o que se espera. Então, não se aguenta mais. Então, nesse momento, aquela frase, eu acho que impactou tanto, porque é isso, nós não conseguimos mais respirar. Então, essa mobilização tem muito com o momento e muito do esgotamento mesmo. Agora, o sistema policial aqui no Brasil precisaria passar por uma reforma, como está passando lá nos Estados Unidos? Porque aqui a gente também tem uma violência muito grande todos os dias. Sim, a nossa violência é muito superior à violência dos Estados Unidos, Então, é um erro que isso se passe lá e que todo mundo se mobilize, porque aqui a gente vive isso diariamente. Mas, como eu disse no bloco anterior, é muito reflexo do como é que os movimentos lidam com isso. Os movimentos não podem sair às ruas, porque os movimentos negros são os alvos dessa polícia letal que nós temos. Então, é evidente, é essencial uma prática nossa aqui de olhar para a instituição, para a polícia, como é que ela atua com esses alvos. Por que é que a gente determina quais são esses alvos? Por que é que as modalidades de abordagem são feitas com pessoas negras? Por que é que a abordagem é feita em bairros periféricos? Por que é assim? Por que nas festas de raves, onde a população é de classe média alta, não há nenhum um aparecimento de polícia? Por que no funk, no pancadão é o tempo todo? Por que é que a gente elege dessa forma quem é que a gente quer que viva ou quem é que a gente quer que morra? Sim. Levando o racismo agora para a saúde, doutor Dante, como que você observa o tratamento das pessoas carentes dentro dos hospitais? Como que essas pessoas são assessoradas pelo nosso sistema de saúde? As pessoas carentes têm exclusão social em todos os níveis, Eu só fazer uma parte aqui no comentário da doutora, se você me permite, quer dizer, se basear na sociedade americana, eu acho
eu acho um erro grosseiro, porque a sociedade americana é uma experiência social fracassada, né? Uma sociedade pautada no racismo, e mesmo no período de maior pungência, tinha grande exclusão social, né? E quando esse período, a Era do Ouro americana passou, né, ela se caracterizou pelo encarceramento do negro. Né? Se você escutar o procurador do estado de Minnesota, né, quem quiser escutar está no politico.com, né, ele faz uma afirmação categórica de que hoje em dia é muito difícil você condenar um policial nos Estados Unidos, independente do que ele faça. Isso é assustador, né? Isso é assustador, porque isso demonstra uma sociedade que se caracteriza pelo ódio, que aprende o ódio, que ensina o ódio e que só tem o ódio a oferecer, né? E que se relaciona com o mundo exterior através da militarização, né? Quer dizer, é uma sociedade hoje absolutamente decadente e que divide os seus irmãos, apesar de ter 13% da população negra só. O Brasil tem 55% da população negra e tem um racismo absoluto que chega a envergonhar todos nós, né? Um médico que atua em aldeias indígenas semi-isoladas na Amazônia faz um alerta. Os povos estão vivendo um dos momentos mais delicados da história com o avanço do coronavírus, que é levado principalmente pelo garimpo ilegal. Do céu, verde até onde a vista alcança. É a Amazônia admirada de cima nos sobrevoos de Eric Jennings Simões. Piloto de pequenos aviões, o neurocirurgião que atua na Secretaria Especial de Saúde Indígena sai de Santarém, no Pará, para atender o povo Zoé, na fronteira do Brasil com o Suriname. Para ele, a Covid-19 tem dimensão de genocídio. A Covid, ela, obviamente, está matando as pessoas mais de idade das aldeias indígenas, né? E essas pessoas é que detêm o conhecimento, né? Como elas também são um referencial para os jovens. O médico explica que a Covid-19 chega às terras indígenas levada pelo garimpo e desmatamento ilegais. Indígenas estão morrendo nas aldeias porque temem procurar atendimento nas cidades. Outros tentam e não encontram vagas em hospitais. A melhor saída, segundo ele, é fazer o tratamento dos casos mais leves dentro das comunidades, em meio à floresta. 80% dos casos da doença não precisam de hospital, mas 20% vão necessitar de atendimento médico. Desses, 5% de UTI. Os 15% restantes podem ser tratados na aldeia com ventilação não invasiva, que é basicamente oxigênio, medicações e monitoramento. Estou trabalhando em alguns projetos de montar, dentro da própria aldeia indígena, redários, para que a população indígena não saia do próprio território para ser atendida. O trabalho com os indígenas começou como voluntário, virou profissão e compromisso de vida. Em tantas idas e vindas à floresta, o médico admite, aprendeu mais do que ensinou e espera que o coronavírus não destrua o que a Amazônia preservou por séculos. Perder cultura para os povos indígenas é perder a sua autonomia socioeconômica. É um desastre. Então, a consequência da Covid para os povos indígenas, ela vai muito além de perdas de vida. Ela é perdas de vida e ameaça a futuras gerações, porque as culturas também vai se perdendo nisso, né? Doutor Dante, nesse momento o risco de um genocídio em aldeias indígenas é grande? É grande, mas é grande em todas as áreas de exclusão social, né? É grande na periferia de São Paulo, né? É grande nas favelas, mas o índio ainda tem o agravante da migração, vamos dizer assim, da entrada do garimpo, que com absoluta falta de respeito, né? O contamina e a gente não vê ação do poder público. É isso que eu ia perguntar. Faltam ações do poder público para combater esse tipo de ação? Falta. Existem ações isoladas, por exemplo, o coronel Pedro Osmar, no Amapá, fez um trabalho belíssimo com prevenção
utilizando algumas drogas que ainda tem discussão na comunidade científica, mas ele teve excelentes resultados, que é uma ivermectina nessa população carente indígena, né, que foi o mesmo trabalho feito aqui na cidade de Porto Feliz pelo prefeito, que é médico intensivista, meu colega, Dr. Cássio Prado, que distribuiu ivermectina para as populações que tiveram contato e não teve replicação de nenhum caso, né, utilizando essas drogas. Talvez uma ação preventiva, profilática, né, que o governo federal está querendo fazer. Está querendo oferecer a essa população carente a possibilidade de fazer um tratamento preventivo, profilático com essas drogas que tem ação efetiva. Isso hoje é indiscutível. Doutora Priscila. É muito curioso que a pandemia atinja tantas populações indígenas nesse contexto, não é? Em que uma reunião ministerial aberta, né, que foi divulgada, em que o ministro da Educação disse que odeia o termo povos indígenas, em que o ministro do Meio Ambiente diz que... Vamos passar a boiada. Vão passar a boiada, passar leis infralegais nesse momento de pandemia, ninguém está vendo. Então é um descuido, é um descaso mesmo essa falta de política pública e meio que intencional até. E é curioso porque o Brasil é Brasil deles, não é nós, né? Essa coisa, ele divide nós e eles, então o eles são eles, porque eles estavam aqui antes de todos. E é um absurdo esse extermínio com a população indígena desde sempre. E agora com a Covid é um massacre, né? As atenções deviam estar muito voltadas para essas populações que são muito mais vulneráveis do que as demais e não estão. Então, a taxa de desmatamento de 2016 para cá, em nível de média, 49% maior. As associações, né, sempre reclamam da questão dos garimpos ilegais, que continuam e têm aumentado muito. Então, que proteção é essa que nós estamos falando, né? Falta política pública muito e é intencional ao abandono a que as populações indígenas estão relegadas. E você vai ver em instantes. Artistas e entidades divulgam manifesto de apoio à Cinemateca Brasileira. Os detalhes nós vamos mostrar em instantes, não saia daí. Atores, diretores e profissionais da cultura se mobilizam para socorrer a Cinemateca Brasileira. A instituição, que é a principal guardiã do audiovisual brasileiro, corre o risco de fechar. O vídeo é um manifesto. Sua inconformidade com a grave crise que se aprofunda, que pode levar à falência da Cinemateca Brasileira. Mas também um pedido de socorro. Ela é a memória viva do nosso país e o testemunho da grandeza atingida pelo nosso cinema. O manifesto é o capítulo mais recente de um filme que está rodando faz tempo. A Associação Roquete Pinto, que fazia a gestão da Cinemateca, acumula dívidas. A empresa responsável pela refrigeração do acervo pode suspender os serviços por falta de pagamento. Os salários dos funcionários estão atrasados. A história do cinema brasileiro vive um drama. Ninguém esperava que o contrato, no final do ano passado, o contrato da SERP com o governo federal, com o MEC, expirou. A Cinemateca, que estava pendurada nesse contrato, ficou sem cobertura institucional. Ela nem é mais um órgão do governo federal, no sentido de ter funcionários pagos. Tanto é que o governo não conseguiu nomear a Regina Duarte para a direção da Cinemateca, porque não existe mais o cargo de diretor da Cinemateca Brasileira. Na internet, uma vaquinha virtual está arrecadando recursos para pagar salários atrasados dos funcionários. Na semana passada, um grupo formado por 25 entidades e associações ligadas ao audiovisual fez um ato em frente à Cinemateca, pedindo que o governo federal volte a financiar a instituição que corre o risco de fechar. O prédio sede da Cinemateca é o do Matadouro Municipal de São Paulo, construído em 1887 e desativado em 1927. Tombado virou sede da Cinemateca em 1946. A instituição é a guardiã de 245 mil rolos de filmes. O prédio abriga mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema e é responsável pelo restauro de obras-primas. Você quer ver como é que era São Paulo nos anos 40, aquelas, né, o Largo do Viaduto do Chá? É lá, na Cinemateca, que estão guardados esse material. Festivais da Record, né? Você quer ver o Chico Buarque tocando uma banda? É lá que está esse material. É como se o país tivesse um Alzheimer.
e esquece, porque aquilo sumiu, né? Você esquece do seu passado, é uma loucura. Um patrimônio nacional que já sobreviveu a 4 incêndios, o último deles em 2016. E a Cinemateca Brasileira, particularmente, ela tem uma tradição muito grande, ela sempre foi muito respeitada no mundo todo. Ela é uma das 10 mais importantes do mundo, talvez uma das 5 mais importantes do mundo. E acabar com ela nesse momento é uma tragédia. E nós agradecemos a presença da advogada criminalista Priscila Pamela Santos e do médico cardiologista Dante Senra. Muito obrigada, doutora, pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E até a próxima, doutor Dante. Até a próxima. Muito obrigado pelo gentil convite. Fique agora com o programa Repórter Eco. E nós terminamos esta edição do Dia dos Namorados com a nova música da cantora Ivete Sangalo, que faz uma homenagem à data. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana a todos e, se puder, fique em casa.